Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui para mais um pós-jogo, dessa vez menos pior, mas um pós-jogo diferente. Para quem não sabe, lá no Futirinha agora temos um novo projeto, né, que chama Fute GG, que é um programa que a gente fala sobre futebol, como a gente sempre fala nos nossos vídeos. Futebol, mais games, mais tudo de cultura, né? Séries, filmes, tudo que der pra unir ali no mundo do futebol, mais ou menos o que a gente já faz nos nossos vídeos, né? A gente fala de futebol, já a gente tá falando de banheira do Gugu, já estamos falando de causos de família, mas o Fute GG é um projeto novo que surgiu e semana passada foi o primeiro, né? O piloto foi na segunda-feira, porém, hoje, agora a partir de hoje, toda terça-feira, 8h30, ao vivo. Então estava lá, eu, Eduardo e GB12, o menino dos games, que manja muito de games, e eu estava fazendo a gravação, estava na live, né, lá em São Paulo, vim para casa ouvindo pela narração espetacular do meu amigo Luiz de Paula, que conheci lá no Gold, já fiz alguns jogos, né, comentei alguns jogos lá no Gold com o Luiz de Paula narrando, e aí voltei no carro ouvindo Luiz de Paula e a Lelê falando sobre mais esse jogo do nosso querido Cortinas, que dessa vez, né, na Sul-Americana, mais uma vez contra um time que habla. E aí parecia que o cenário, né, parecia que o script seria o mesmo de todos os outros jogos que a gente vê durante o ano aqui, né? Quando o Corinthians enfrenta um time sul-americano. Não foi assim como foi contra o time venezuelano semi-amador, contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Huracan, né, na primeira rodada da Sul-Americana, tomando taca dentro de casa. E mais uma vez, a gente foi agora desse momento para a Colômbia enfrentar o Deportivo Cali pela segunda rodada da Sul-Americana. E aí, a gente já não podia esperar muita coisa, né? Quando a gente enfrenta um sul-americano com um time titular, a gente já passa aí vexames, né? A gente já vê aí o Corinthians não conseguindo fazer bons jogos contra times que hablam. E aí, dessa vez, Ramon Dias, para ajudar ainda, escalou um time bem mesclado, né? Pensando no fim de semana, sábado, 6h30, temos o Palmeiras em Barueri, porque não vai ser no Allianz, porque vai ter o show do Gilberto Gil. É do Gilberto Gil, do Caetano, é tudo a mesma coisa. Gilberto Gil, e aí não vão poder jogar lá, vão jogar em Barueri. Então, pensando já lá na frente, nessa terceira rodada do Brasileirão, Ramon Dias, que sempre pega as Copas, enquanto ele é técnico do Corinthians, em todas as Copas ele enfiou nas nádegas e enfiou muito bem pra dentro. E dessa vez, novamente, ele colocou um time mesclado. Eu também não julgo não, né? Porque é Sul-Americana, falar a verdade. Se der pra classificar com o que tem, beleza. Se não der também, já foi pra merda mesmo. O interessante seria a Libertadores, já enfiou no rabo. Então, se perder a Sul-Americana, eu não vou perder o sono por causa da Sul-Americana. A verdade é essa, tá, gente? Obviamente, não quero ver o Corinthians jogando como jogou hoje. O Corinthians entrou hoje aqui, ó, com 3 volantes, ó. Goleiro Donelli, Bidu na esquerda, Félix Torres, André Ramalho e Mateuzinho. O meio-campo composto apenas por volantes, né? O Rian, o Michael, que eu não sei o que tá fazendo no Corinthians até hoje, e o José Martins, né? Que esse aí eu gosto, é um cara raçudo, jogou um pouquinho até mais à frente alguns lances ali. E na frente, Thales Magno, Héctor Hernandes e Anjo Romero. E aí quando você vê essa escalação, você já fala, pelo amor de Deus, o que eu posso esperar de uma escalação dessa? O Corinthians jogando fora de casa contra um time que habla espanhol, que é a nossa dificuldade, até com o time titular, o Corinthians tem dificuldade. E quando você vê essa escalação aqui, 3 volantes, você fala, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que se esperar. A gente vai ali analisar, ver o jogo. Eu no momento estava escutando, mas a gente vê porque a gente gosta muito do clube, a gente ama o Corinthians, mas a gente já vê com aquele olhar meio desconfiado, né? E aí, o primeiro tempo do Corinthians, mais uma vez, muito ruim, né? Muito ruim, não tinha como, o Corinthians não tinha saída de bola, os 3 jogadores no meio ali jogando, não conseguiam sair, né? O Thales Magno, um dos piores jogando ali na ponta esquerda, eu não sei, o Thales Magno teve alguns momentos bons no Corinthians, né? No começo do ano até fez alguns gols, até chegou a ser o artilheiro da equipe no começo da temporada, mas sumiu e o Corinthians renovou, né? O seu empréstimo. Thales Magno muito mal, assim como ele vem jogando mal quando entra, né? Nas outras competições. Mal, péssimo,
muito ruim. E no primeiro tempo, sai o primeiro gol do time do Deportivo Cali. O jogador aí, o nosso querido Luiz Ramos, faz o primeiro gol. E aí parecia que seria mais uma noite daquelas, mais uma derrota. Todo mundo com aquela merda de pá, catraca da Sul-Americana, pá, Comembol não passa, tá, tudo bem, ia ser de novo, tinha que escutar, blá 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 blá. Começa o segundo tempo. E o Corinthians volta mal. O Corinthians volta mal. A gente vê aí a dificuldade do Corinthians sair jogando com a bola com o Maicon, com o Rian e com o Martinez. O time do Deportivo Cali, vendo isso, adianta suas linhas, começa a pressionar o Corinthians, parece que vai sair mais gols e sai, né? Numa cagada de quem? Félix Torres, novamente. Ele que é doido pra fazer merda. O lema de Félix Torres é: não sabia que era possível fazer merda, foi lá e fez. Félix Torres foi salvo, né, por esse gol no comecinho do segundo tempo, seria o 2-0, e aí acabaria qualquer chance do Corinthians ganhar algum ponto na Colômbia, falhando novamente. E outra, né, analisar, se você for ver o primeiro gol no primeiro tempo, ela nasce numa jogada, uma jogada anterior à do gol, né, uma jogada na lateral, o Félix Torres, bizarro que Félix Torres, um dos piores zagueiros que eu já vi no Corinthians, olha que eu já vi zagueiro ruim, hein? Já vi Zelão, Fábio Ferreira, o Félix Torres, meu irmão, ele só serve, ó, na internet, porque dá um bicão pra cima, que eu não entendi o que ele quis fazer, ele dá o bicão pra cima, a bola sai e dali nasce o gol ali do Luiz Ramos no primeiro tempo, e aí voltando no segundo tempo, uma cagada também, né? Ele vai na dividida, perde ali, o jogador do Deportivo Cali sai na cara do Donelli e faz o gol, porém, teve um passe ali, contou como um passe do outro jogador do Deportivo, e o gol é anulado, graças a Deus. E aí, continua, né? Pressionando, subindo as linhas o time do Deportivo Cali, o Corinthians, muita dificuldade. Aí eu não sei, colocou 3 volantes para tentar defender mais, mas também não tinha saída de bola com esses 3 volantes, e não conseguia proteger a zaga com esses 3 volantes, porque Maicon e Rian, pelo amor de Deus, cara, não tem como, eu não sei o que o Maicon ainda tá fazendo, o Corinthians toda hora renova com o Maicon. Muito obrigado por tudo que você já fez, que nem foi tanta coisa assim, mas, pô, já deu, né, Maicon, pelo amor de Deus. E aí, o Ramon, vendo que o Corinthians estava sendo muito pressionado, aos 15 minutos, mais 15, 17 minutos, faz as alterações, né, coloca em campo o Breno Bidon, o Carrilho e o Yuri Alberto. E aí o time começa a andar. O próprio De Paula narrando o jogo ali, ele falava, pelo amor de Deus, o Corinthians com essas reservas aqui são ruins. Mas esse time que tá pressionando a gente aqui, se tivesse um pouquinho de qualidade, o Corinthians conseguia alguma coisa aí. E depois que entrou os titulares, principalmente o Carrilho, transformou, né? As jogadas pelo lado direito começaram a nascer. E aí, numa genialidade, nosso querido Carrilho dá um passe espetacular, né? Pro Mateuzinho, que faz a ultrapassagem. Faz ali a tabela com o Hector Hernandes, que pelo que eu tava escutando, tá, gente? Eu vi os melhores momentos depois. Pelo que eu tava escutando, o Hector Hernandes fez até que uma boa partida, perdeu um gol ali, né? Frente ao goleiro Soto, que fez uma boa defesa numa cabeçada dele minutos antes. E aí faz o pivô, o Mateuzinho vai, chuta, desvia na zaga e entra, engana o goleiro. E o Corinthians faz 1-1 e aí consegue um empatezinho que até que dá pra sonhar agora, viu? Dá pra sonhar em classificar nesse grupo. O ano passado também a gente não foi bem, né? Colocou os reservas e foi passando, passou em segundo, daí pega o Bragantino, o Hugo Souza faz os milagres no pênalti lá, aquela sequência maravilhosa de defesas nos pênaltis, e aí o Corinthians começa a embalar na competição para diante do Racing, né? Mas agora a tabela do campeonato aqui, ó, temos América de Cali, 4 pontos, né? Uma vitória e um empate. O Huracan ainda vai jogar, né? Amanhã venceu o Corinthians fora de casa, tem 3 pontos. O Corinthians é o terceiro com 1 pontinho. E o Racing de Montevidéu não tem nenhum, jogou apenas uma vez, perdeu também para o Deportivo Cali. Então o Corinthians está em terceiro nesse grupo. O interessante seria se isso saísse algum empatezinho amanhã, né? Entre Huracan e Racing, ou o Racing vencer. Seria interessante para o Corinthians, quem sabe, ir aos trancos e barrancos, como foi ano passado, conseguir a classificação pelo menos em segundo para tentar ver o que dá lá na frente. Porém, se sair da Sul-Americana, eu não vou mentir para vocês, eu não vou chorar, não vou perder meu sono, porque a desgraça já foi feita, né? A pré-Libertadores já foi feita e a gente tem que pensar no brasileiro que
Tem, teoricamente, aí 2 rodadas, muito pouco, mas começa bem, né? Um empate e uma vitória. E caso sábado conseguimos vencer novamente as porcas, daí o time tem um início muito bom, embala aí nesse início de brasileiro pra dar moral e aí os caras vão ficar loucos. Se o Corinthians vence novamente o Palmeiras, aí, rapaz, aí ninguém nem lembra de Sul-Americana. Se vencer, tá show. E o Corinthians hoje já poupou seus jogadores. O Memphis Depay nem viajou por conta daquela entrada no tornozelo no jogo passado. E a gente vai ver, com certeza ele vai jogar contra o Palmeiras. Eu duvido que ele fica de fora, mas é isso. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa partida. Vocês estavam confiantes? Porque, olha, só pela escalação, só pelo amor pelo Corinthians mesmo, para sentar ali e assistir essa pelada, porque olha, pelo que eu vi ali nos melhores momentos e também pela narração do De Paula, ali os comentários também da Energia 97, foi um jogo tenebroso. Eu quero saber de vocês que assistiram. Deixe nos comentários aqui como foi esse jogo diante. Eu quero saber sobre o olhar de vocês, os comentaristas da galera. Eu vou olhar aqui, eu vou dar coraçãozinho aqui em todo mundo que deixar o comentário, beleza? Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui a volta dos vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima, até sábado, né? Ou tiver notícias aqui, eu também estou fazendo notícias, vídeos de notícias. Então, chega mais, tamo junto, se inscreve no canal, deixa os comentários, deixa o joinha para ajudar o canal voltar a rodar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!